Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o Nonato, né, pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa noite, né, Nonato? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aí no Tribunal de Justiça Militar aí por 2 anos. Foi uma experiência muito positiva e aprendi muito com o Nonato, né, Nonato? Uma grande escola aí trabalhar no Tribunal de Justiça Militar. Então agradeço aí a sua disponibilidade para estar conosco aqui nessa noite. Boa noite a todos. Aurélio, eu agradeço o convite e passar um pouco da experiência, um pouco do que a gente aprendeu nesse tempo todo, né? Cada dia a gente aprende mais, e falar sobre jornalismo é falar também sobre conhecimento, né? Porque tem uma frase que a gente brinca muito na profissão: jornalista é aquele cara que não conhece nada, mas sempre conhece alguém que conhece, né? Então, sem querer rasgar seda, mas com o Aurélio eu também aprendi muito no tribunal, e tem muitas questões que a gente acaba trocando figurinha no popular, né? Verdade. E o pessoal que está todo aí, quem quer fazer jornalismo, acho que a gente pode passar um pouquinho do que é a profissão e o gosto pela profissão também, né? Nonato, vou fazer uma leitura aqui até para todos conhecerem aí, né? A gente já se conhece aí há bastante tempo. Vou fazer uma breve leitura aqui do currículo do Nonato. Ricardo Nonato, profissional de comunicação há 36 anos, formado pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado, FIAM, do Grupo FMU e pós-graduação. Atualmente é assessor de imprensa na Justiça Militar Paulista, foi repórter de rádio e TV, coordenador e diretor de jornalismo da Rádio Capital AM, foi chefe da assessoria de comunicação da Presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, assessor de comunicação da Secretaria do Governo Municipal de São Paulo e assessor de imprensa da Associação dos Juízes Federais de São Paulo. Na FMU, foi responsável pela comunicação e eventos, comunicação interna e manutenção de todo o website institucional entre 1999 e 2005, retornando como consultor de comunicação entre 2006 e 2012. Assessor de imprensa e cerimonial da Presidência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e assessor de imprensa da Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES. Assumiu a comunicação da concessionária de aeroportos Voa São Paulo, porém retornou ao Tribunal de Justiça Militar em setembro de 2017, onde permanece até o momento. Desenvolve consultoria em comunicação para empresas e mestre de cerimônias. Esse é um breve currículo aqui do Nonato, uma experiência vasta aí na área, né, Nonato? Aprendendo bastante aí com ele, que eu até comentei. Certo. Então, hoje a gente está aqui com os pais e alunos do Colégio Militar de São Paulo, né? E fiz até uma breve apresentação para o Nonato, né? Anterior aí, a nossa primeira palestra foi sobre medicina. E a ideia é tratar um pouco da profissão, as formas de acesso, né? Até o Nonato tem até um fato interessante, né? A gente estava conversando, o filho dele, né? Seguiu os passos do pai aí, fez faculdade no Canadá, inclusive mora no Canadá, né? Nonato vai até falar um pouquinho aí dessa experiência do filho dele. É verdade. Nós vamos convidar ele para uma próxima palestra também, viu, Nonato? É importante, né, ele falar um pouquinho sobre essa experiência internacional. Para quem é pai aí, sabe, filho único, e ele foi com 16 anos para lá, está com 23, né? Ele foi com 16, fez o ensino médio, o segundo ano, aí terminou nos Estados Unidos, e voltou, mas aí ele não gostou muito dos Estados Unidos, ele não gostou da Flórida. O que a gente imaginava que ele fosse gostar de lá, não gostou. Ele estava em Boca Raton, ele terminou a faculdade, o colégio. Aí ele aplicou para uma faculdade no Canadá, em Vitória, perto de Vancouver. Ele foi aceito lá. Aí ele fez comunicação digital na Camosun, que é uma universidade pública, porém estrangeiro paga, né? Mas graças a Deus deu para a gente suportar isso, e hoje ele está lá, ele pagou o aluguel dele, ele mora sozinho lá, a namorada canadense, tá fazendo a vida, já entrou com um processo de visto de permanência, e agora é só seguir esse trajeto aí na área de comunicação. Para eu falar um pouco da profissão de jornalista, muitas vezes as pessoas podem imaginar, porque quando você é jovem, como a meninada aí que tá jovem ainda, tá começando agora, pode imaginar, pô, mas daqui uns anos não vai mais existir. Não, vai existir sim, né? Continua existindo. A gente, para quem tem uma ideia, o que eu tenho de profissão, talvez tenha alguns pais que tenham essa idade,
do tempo que eu tenho de profissão, né? 36 anos. E o jornalismo está na alma, né? É aquela coisa, antes, era muito aquela coisa de você contar uma história. Ah, eu adoro escrever sobre um determinado assunto, sobre algo que eu vi na rua. Hoje continua assim, porém com outra mídia. Hoje a gente vê os YouTubers, a moçada aí que se transforma em YouTuber, mas com conteúdo bacana. Não deixa de ser uma forma de comunicação e uma forma de jornalismo, né? Porque o jornalismo é o ato de você fazer as coisas olhando dos dois lados, medir uma balança. E o jornalista tem, na essência, aquela questão de se fazer justiça, né? Como o advogado faz cumprir a justiça, o jornalista é aquela pessoa que não se conforma com determinadas coisas que estão fora do padrão que foi determinado, né? Eu sei que existem críticas a determinados jornalistas, mas se você for ver lá no fundo, é porque você não pensa igual ele, mas no fundo ele tem aquele momento dele de falar assim, não, isso para mim não está certo, isso está errado. Mas aí vamos ouvir os dois lados. Esse é o lado do jornalismo, é o lado bom. Eu, particularmente, contando um pouco da minha história, eu comecei a pensar em fazer jornalismo, eu estava com 14 anos, mais ou menos. Eu sempre gostei muito de escrever e ler também, né? Hoje eu sei que está mais compactada a leitura, né? Porque os textos têm que ser menores, porque hoje a gente, até por uma questão da mídia atual, a gente usa muito imagem, né? E pouco texto. Então, muito texto às vezes fica cansativo, mas é sempre bom. Às vezes um determinado livro, você entra ali e você viaja naquela leitura, né? E eu, com 14 anos, eu resolvi começar a querer fazer jornalismo. E foi quando eu entrei em rádio, trabalhei em banco primeiro, depois fui trabalhar em rádio, e no litoral, fazer FM, fui locutor de FM, e depois eu vim para São Paulo, para a Rádio Capital, e entrei de repórter. Depois fui assessor de imprensa e depois trabalhei em televisão, trabalhei no SBT, na Rede TV, na CNT, e na Rádio Capital cheguei à direção de jornalismo, e depois eu saí para ficar só na FMU como assessor de imprensa lá da faculdade. O assessor de imprensa, para ficar bem didático assim para a galera, o assessor de imprensa é aquele cara que faz a ligação entre o veículo de imprensa e o cliente. Vamos um exemplo assim, vamos supor que a esposa do Neymar lá vai posta lá que vai ter um filho, né? Ah, meu filho vai nascer hoje. Daqui a pouco vai estar o jornalista da Globo, o jornalista da Record, o jornalista da Bandeirantes, que pode ser você que queira fazer jornalismo, ligando para o assessor de imprensa do hospital. Aí o assessor de imprensa é que vai fazer essa ponte. Não vai ser o diretor do hospital ou o médico que vai atender o jornalista, é o assessor de imprensa. Então, o assessor de imprensa é uma espécie de filtro, né, da informação. E a informação ela tem que ser muito precisa, por isso que há necessidade do assessor de imprensa. Então, vamos lá. Falando sobre essa nossa profissão, antigamente era muito mais difícil, porque antes você só tinha 3 emissoras de televisão para trabalhar, 4 emissoras de rádio no máximo, e 3 faculdades de jornalismo. Hoje você tem várias, mas as faculdades mais importantes hoje é a USP, a ECA, né, sempre em primeiro lugar, devido à qualidade, a Escola de Comunicação e Artes da USP, mas tem poucas vagas. A Casper Libero é uma boa faculdade. A FIAM, onde eu me formei, também é uma excelente faculdade. O Mackenzie, que tem jornalismo, acho que há cerca de 20 anos, mas é uma ótima faculdade também. A PUC de São Paulo. Antigamente tinha em Mogi das Cruzes, mas fechou a Universidade de Mogi lá, né? E aí, dentro da faculdade, você vai encontrar a possibilidade de escolher o que você quer seguir. Por exemplo, você pode escolher, de repente, gosta de futebol, gosta de basquete, gosta de determinado esporte, vou começar a procurar nesse caminho aqui. Olha, eu quero trabalhar nesse lugar. Ou de repórter, ou de produtor. O produtor é o cara que organiza as notícias para passar para o repórter ou para o locutor. Ou acertar. Por exemplo, hoje, do Allianz, vai ter jogo do Palmeiras e Boca Juniors. Então, o produtor, o que ele faz? Ele vai falar assim, ó, o jogo é tal hora, vai entrar pelo portão tal. É o cara que deixa o negócio organizado
o narrador entrar e para o repórter entrar. E no caso do repórter, ele vai lá, ele vai se credenciar, né, ser autorizado a entrar, e ele vai escutar quem ele acha que ele deve ouvir. Ouvir o técnico, ouvir o principal jogador, ouvir o artilheiro, ouvir um torcedor, o que o torcedor está achando. Esse é o papel do repórter de rádio, né? O repórter de televisão também é a mesma coisa. Então, o jornalismo ele é muito amplo, né? Hoje, o jornal impresso praticamente está acabando, mas a gente tem a internet. Então, você tem o site. Se você abrir o computador agora, coloca uol.com.br, você vai ver todas as notícias que estão acontecendo ali. Se você colocar g1.com.br, vai ver também as notícias ali, que o G1 é da Globo. O YouTube. No YouTube, você consegue assistir tudo quanto é programa. Se você gosta de programa policial, vai em busca de quem trata disso, porque uma hora ou outra você vai conseguir. O importante é você acreditar que você quer aquilo, né? Porque o jornalismo, antes de mais nada, ele é paixão. Eu sou apaixonado por jornalismo, eu posso dizer a vocês. Tá? Eu sou apaixonado por rádio, né? Porque eu sou mais antigo, né? Mas o jornalismo, assim, na essência, vamos dizer, a comunicação, se comunicar, né? Porque desde que antes de nascer, a gente já se comunica, porque quando sua mãe sente enjoo, você já está se comunicando com o mundo externo, né? Então, todo mundo tem o poder da comunicação, mas usar essa comunicação como instrumento, como ferramenta e meio de vida, é muito legal. É como o cara que tem o dom de cantar e usa a música para ganhar dinheiro. Então, o jornalismo é isso, é você se apaixonar por aquilo, fazer de forma bem isenta, né? Não se vestir de paixões. Há necessidade de você saber medir e pesar as coisas, né? Estava comentando com o Aurélio ali antes da gente começar aqui o caso dessa madrugada no Rio de Janeiro, onde os médicos foram assassinados lá. Muita gente já correndo para a internet para elucidar o caso, né? Porque a internet está cheia de juiz, está cheia de detetive, cheia de delegado, porque na internet todo mundo ensina você a ser jornalista, ensina o outro a ser polícia, ensina o jogador de futebol a bater um pênalti, mas, na verdade, o que falta é bom senso. O jornalista ele tem que ter bom senso para que ele possa equilibrar a informação. Então, por exemplo, quem gosta de rádio, por exemplo, hoje, o que é o grande veículo hoje da nova comunicação é o podcast. Podcast, todo mundo está ali assistindo e tem a vantagem da imagem também, né? Eu lembro que quando eu fiz rádio, meu sonho era, por exemplo, trabalhei na Rádio Capital, foi um sonho que eu realizei. A Rádio Capital hoje praticamente a avó de vocês ouvia, né? Porque é uma rádio AM, hoje a frequência não existe mais praticamente, porque ela não é impossível se ouvir, mas quando eu trabalhei era uma potência, era aquilo que todo mundo ouvia. Não existia Netflix, né? Não existiam os podcasts, não existia o YouTube, não existia a internet. Essa tecnologia gigante, a gente pode dizer que cresceu de 2005 para cá, porque eu lembro que eu estava na FM1 em 2003, a gente estava começando a planejar fazer o site. E foi uma loucura para a gente começar a fazer aquilo. Eu lembro que em 97 ainda tinha máquina de escrever antiga. Depois, quem não conhece, escreve aí no Google máquina de escrever manual. Vai aparecer ali. Então, essa coisa das novas ferramentas de comunicação facilitaram e muito para quem tem o sonho de ser jornalista. Você pode montar um canal seu no YouTube e transmitir a informação. Tem tanta gente que vive disso hoje, né? Tem um exemplo bacana de falar de vive disso, que eu fiquei muito feliz. Um amigo meu, ele tem um canal no YouTube e no Instagram de leilões, né? Ele foi meu estagiário na Rádio Capital, quando eu era chefe lá. Eu lembro dele me ligar, aí ele falou, posso ir aí aprender? Eu falei, não tem vaga aqui. Ele, não, mas posso ir, fico só 2 horas, só para eu aprender como é que funciona. Ele foi, ele começou, virou repórter, ele era repórter da TV Cultura recentemente, foi repórter da Globo em Sorocaba. Aí ele estava na Cultura, aí recentemente eu o encontrei numa viagem, a gente se encontrou por acaso. Ele está com 1,5 milhão de seguidores e está vivendo disso, pediu demissão da Cultura. Ou seja,
hoje, essas ferramentas, essas grandes big techs aí, né, que é o YouTube, Facebook e o Instagram, além do TikTok, e tem tantos outros que eu particularmente não conheço, que quando eu ouço meu filho ou meus sobrinhos falarem, eu fico de boca aberta. Falo, mas o que é isso, né? Então, hoje, o mercado é muito amplo, né, para quem quer fazer jornalismo. O jornalismo nada mais é que se comunicar. E é lógico, eu não vou, assim, querer desmerecer, porque muita gente, eu acredito, que ainda tenha, de repente, o sonho que eu tive. Vamos lá, na televisão com o microfone. Ah, minha mãe está me vendo ali. Poxa, é muito orgulho para a família ver você com o microfone ali na televisão, ou no rádio falando, dando uma informação correta, saber que as pessoas te conhecem, que as pessoas, principalmente, não só te conhecem, mas respeitam você como profissional. Um exemplo que vocês conhecem, apesar dele ser um pouco mais antigo, o Pedro Bial, que tem a Hora do Bial lá na Globo, é um cara que, na época que eu estava começando o jornal, ele era correspondente internacional da Globo. É um cara de se admirar, porque o cara é extremamente inteligente, ele tem boas sacadas, ele é aquele cara que complementa na sua formação. Então, é importante no jornalismo você deixar de lado a sua paixão política, a sua paixão religiosa. Pense apenas no fato ali, em si. Sabe aquela coisa de falar assim, pô, ele é meu irmão, mas ele está errado. Procura fazer isso também, sabe? O jornalismo nada mais é do que você agir com imparcialidade. Porque se for para ser parcial, você recebe o dinheiro, aí isso vira propaganda, aí isso vira publicidade, né? Não é mais o jornalismo. Vocês estão falando demais, Aurélio? Talvez? Não, que isso, Nonato. Estamos aprendendo bastante aí com você aí, Eu acho que se alguém a quiser sua fazer alguma experiência. pergunta também, Tá até bom. eu não coloquei para colocar slide, apresentação, talvez para ficar mais leve a coisa, né? Eu acho que um bate-papo fica muito mais leve do que ficar apresentando gráficos. Aqui já chega a sala de aula, né, da turma, né? Então, o jornalismo, ele entrou na minha veia, assim, muito cedo. O meu irmão também, também é jornalista, ele estava como apresentador da CBN, agora recentemente da CNN, e o meu irmão, eu lembro que ele entrou na rádio Beira-Mar de São Sebastião, ele tinha 17 anos. Aí ele veio servir o exército, e ele trabalhava de fim de semana na rádio quando pegava folga no exército. Aí quando ele saiu do exército, aí ele foi para... Ele voltou, aí ele entrou na Antena 1 aqui em São Paulo. Depois foi para a CBN. E falando em novas mídias, eu tenho uma sobrinha também que é jornalista, hoje ela trabalha numa TV que chama TC Investimentos, que é uma TV só voltada para a economia. Ou seja, esse tipo de ferramenta, esse tipo de veículo de comunicação não existia quando eu pensei em fazer jornalismo. Então, hoje, vocês têm muito mais campo. Quem sonha em fazer jornalismo, não desista. Eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar. Porém, eu gosto bastante. Porque muitas vezes as pessoas querem destruir seu sonho. Falam, vai fazer jornalismo para quê? É como o camarada que quer fazer a faculdade de Direito. Tem muita gente que faz a faculdade de Direito e não se dá bem por quê? Ele fez porque alguém insistiu, porque foram lá falar para ele que era aquilo que ele ia ganhar dinheiro. Não faz o que você vai ganhar dinheiro, faz aquilo que você gosta de fazer, que você curte fazer. Eu tenho amigos advogados que são de sucesso, eu tenho amigos advogados que são frustrados também, né? Então, eu tenho exemplos bons de amigos advogados, quando eu era assessor de imprensa da FMU, o cara fazia o curso de Direito lá com paixão, e daqui a pouco ele saiu da faculdade e resolveu enveredar para um lado. E hoje o cara está super bem. Por quê? Ele é apaixonado pelo que ele faz, né? Então, você como jornalista, com certeza, você tem espaço, né, para falar, eu gosto do quê? Eu gosto de maquiagem, eu vou mostrar todas as lojas de maquiagem no meu canal no YouTube. Gosta de moda, vou mostrar moda, carro, e assim sucessivamente. Uma pessoa que gosta de animais vai mostrar numa fazenda, vai mostrar num pet, vai mostrar qualquer outra coisa.
Por quê? Porque você tem essa possibilidade hoje. A gente vê os podcasts que fazem muito sucesso e o pessoal está muito bem. Tem podcast que tem mais audiência que uma rádio FM. Hoje eu sei que a nova geração, se você perguntar para uma pessoa de 25 até 30 anos, muitas vezes, antes era normal perguntar que rádio você ouve, né? Ah, eu ouço a rádio tal, mas hoje não tem mais essa, você não tem mais. Mesmo assim, o rádio não morreu, porque o rádio é aquele veículo que ainda é companheiro, né? A pessoa está no carro, ele está ali. Nem todo mundo tem o multimídia no carro. Em casa, está em casa passando roupa, está fazendo a comida, está ali ouvindo rádio, né? Ou está vendo a Ana Maria Braga, mas pode estar ouvindo o rádio também, né? Às vezes a pessoa prefere ouvir uma musiquinha. Então, existem muitas possibilidades. Eu tenho pessoas que começaram a trabalhar comigo, fazendo jornalismo, sonhando, como o caso do Edu, que tem um canal de leilão, que hoje estão bem. Tenho colegas que estão na TV Globo, tenho colegas que estão no SBT, todas as emissoras grandes que vocês imaginarem. Eu tenho os amigos lá que eu conheci na rua, ou pessoas até hoje que foram estagiários meus. Está na Folha de São Paulo, sabe? Então, talvez aí o meu trabalho de assessoria de imprensa facilita bastante. O Aurélio é testemunha disso no tribunal, né? Muitas vezes uma bomba para explodir, e o assessor de imprensa nada mais é que é o cara que vai desarmar as bombas que o cliente tem. Vamos supor, se é assessor de imprensa de uma construtora, deu um problema lá na venda dos apartamentos, a imprensa vai vir para cima, você vai ter que usar a sua habilidade para amenizar aquela crise, você vai ter que ajudar o patrão a não a inventar uma história, mas explicar de uma forma menos pesada que a obra atrasou por conta disso, disso e daquilo, e fazer as pessoas entenderem que é normal aquilo, e você amenizar isso diante da imprensa. Porque se você explicar errado, qualquer comunicação errada, você sabe que dá errado. Isso é no dia a dia, a gente sabe. Todo mundo sabe a história do telefone sem fio, que começa contando a história de uma banana, lá no final você tem a feira livre inteira lá, né? O caminhão nem cabe mais no caminhão. Então, é a mesma coisa o que o assessor de imprensa tem que fazer. O assessor de imprensa nada mais é que um bombeiro. É um bombeiro da informação. Por quê? Muitas vezes, no próprio tribunal, ou na concessionária, na Voa São Paulo, contar umas histórias também de outros lugares, até eu acho interessante isso, porque quando eu estudava e eu sonhava ser jornalista, eu gostava de ouvir as histórias que as pessoas me contavam, né? Então, pessoas que eu ouvi me contando histórias, aqueles repórteres que eu via na televisão e que hoje são meus amigos, né? É muito engraçado isso. E você pode fazer isso também. De repente você sonha, um dia eu quero trabalhar na televisão, aí você vê o cara lá, no outro dia o cara está tomando café com você porque é seu amigo, vocês trabalham juntos. Aconteceu muito comigo isso, né? E nas outras empresas, na faculdade FMU, aconteceram problemas, a Associação dos Juízes Federais também. Um fato interessante da Associação dos Juízes Federais, quando aconteceu o caso em Brumadinho, né, da barragem lá que caiu da Vale, e um dia era um domingo, eu não estava mais como assessor de imprensa, estava no tribunal já de volta, eu não estava mais com os juízes federais. O presidente da Associação dos Juízes Federais, ele me ligou, ele falou que uma repórter da CBN tinha falado que a justiça não autorizou a liberação dos sinais dos telefones celulares, né? Aí eu falei, como não? Ele falou, não, mas nós liberamos, e a CBN falou errado. Aí eu falei com o meu irmão, que trabalhava lá na época, aí meu irmão foi lá e realmente a CBN tinha errado. Aí foi quando meu irmão consertou lá a situação. Quando eu fazia a concessionária Voa São Paulo, tive três casos. O primeiro caso foi mais político, mais uma questão de política, porque o presidente era parente de um político importante, né? E que eu não preciso citar o nome, mas aí o pessoal pegava no pé, falava que estava concessão por causa daquilo. Então, o que a gente explicava? Que ele não era acionista, ele era apenas o presidente da empresa. Outra coisa também, um avião decolando de Ubatuba, ele caiu, matou uma família inteira. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que passar
e saber o momento certo de passar, porque muitas vezes, isso é importante também, num acidente, você não pode passar para a imprensa na hora os nomes das pessoas, porque muitas vezes o familiar dela não está sabendo ainda. Então, espera primeiro a família ser avisada, ou por um policial, ou por um assistente social, ou por alguém, um advogado, por alguém que esteja próximo, para que a pessoa não tome um choque ouvir no rádio, ouvir na televisão que um parente dela morreu, né? E aconteceu em 2018, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2018, meu filho estava estudando nos Estados Unidos e eu estava lá. Aí me ligou uma repórter que o avião da Marília Mendonça tinha sido apreendido no aeroporto de Jundiaí. Aí eu falei, pode ser agora. Aí eu liguei para a administração do aeroporto e falaram, não, foi a ANAC, né, que é a agência que cuida, porque o avião não era autorizado a fazer táxi aéreo, não tem nada a ver com acidente, pelo amor de Deus, gente. Foi só um momento pontual ali que o avião não podia fazer táxi aéreo. É como você pegar um carro e querer andar na faixa de ônibus, você não pode. Então, o avião também não podia fazer táxi aéreo, por isso que pararam ali, aí tiveram que pagar de outra forma. Aí você passa já a história para a ANAC, né? Você joga no colo do outro, que é o órgão que administra a situação de aeroportos, né? No tribunal tem muito isso também, né? Então, lá a gente lida com processos, com crimes, e a imprensa está atrás disso, né? A imprensa vem para noticiar. Eu lembro quando eu era assessor de imprensa da Assembleia Legislativa, o presidente do tribunal, ele chegou para mim e falou assim, pô, Nonato, seus amigos só falam mal da gente, a gente faz tanta coisa boa, eles não noticiam. Aí eu falei, presidente, é que o senhor esqueceu que o senhor é eleito para fazer coisa boa. Se fizer errado, é notícia, né? É a mesma coisa, vocês veem, às vezes, notícia, né? No Brasil acontece muito, o cara devolve uma carteira com dinheiro, vira notícia. Não deveria virar, é obrigação o cara devolver o dinheiro, né? Assim como são os parlamentares, os deputados que ficam bravos, às vezes, com o jornalista que fala que ele fez alguma coisa errada ou gastou dinheiro demais. É dinheiro público, e, como eu falei antes, o jornalista é um fiscalizador, um cara, para ser o chato, né? O chato, porém, com sentimento de justiça, né? Não é aquele chato por ser chato. É a pessoa que fala assim, pô, você tem que andar no trilho, cara, não é de forma errada. Eu, por exemplo, como jornalista, eu não me permito, por exemplo, o Aurélio sabe disso, de repente sair com os meninos lá no tribunal, tomar uma cervejinha e voltar dirigindo para casa. Eu prefiro pegar um táxi. Mas isso também não adianta falar, eu sou santo. Não, é que eu tenho medo também de atropelar alguém, qualquer gota de álcool, e eu vou ser um criminoso. Então eu tenho que dar exemplo. Então eu tenho que parar na faixa de pedestre, parei na faixa de pedestre, para o pedestre atravessar. E o jornalista é essa pessoa que quer fazer as regras serem cumpridas de uma forma correta. Ou, de uma outra forma, isso no caso de ser um jornalista repórter. Mas se você for um assessor de imprensa, você é a pessoa responsável por fazer a sua empresa ser reconhecida, boas práticas, meio ambiente, para aquele monte que chamam de ações positivas. Então, você vai encher a bola da empresa de uma forma gratuita, que não é marketing, né? O marketing o cara paga. Aí isso aí na assessoria de imprensa. Ou você pode ser apenas receptivo. Por exemplo, você está no governo do Estado. No governo do Estado, lá no Palácio dos Bandeirantes ou em Brasília, tem repórter todo dia ali. Então, você está ali, você como assessor de imprensa, o que você vai fazer? Você vai impedir que o cara entre na sala do governador, ou que vá perguntar algo que o governador não quer responder, por isso que você faz a ponte antes, chega o governador. Os repórteres estão aí, estão querendo saber da extensão do Rodoanel. O senhor vai falar? Beleza, vai. Mas se de repente ele estiver enfrentando uma crise de que ele não quer falar, ele vai falar, não vou falar, e você volta e fala, ó, ele não quer falar. Você é aquela pessoa que faz a interlocução ali, né? Então, é a ponte. O assessor de imprensa é o cara que faz a ponte entre a mídia e a empresa. Então, gente, o jornalismo, ele é algo maravilhoso, é algo gostoso, é muito bom, e quem tiver alguma dúvida aí pode falar comigo, depois o Aurélio deixa o meu contato, se precisar tirar alguma dúvida, ou até a questão de conhecer
como é que funciona, ou uma emissora de rádio, ou uma emissora de TV, que eu tenha amigos e possa fazer isso, ou mesmo uma assessoria de imprensa, aí é só falar, tá, Cris? Pô, Nonato, até tem a Andresa levantou a mão aqui, mas essa questão que você falou, né, lembro na época que eu estava lá no Tribunal de Justiça Militar, nós visitamos várias emissoras, né, eu lembro de ter ido na Rede TV, de ter ido na Record também, né, a gente e no almoçou colégio, lá, né? foi, e no colégio, Nonato, lá tem um clube de mídias que faz toda Olha a que parte de bacana. jornalismo do colégio. Não só. E tem todos os colégios do Brasil, os colégios militares têm o clube de mídias que faz toda a parte jornalística. Sempre que tem eventos grandes, os próprios alunos que fazem a cobertura lá dos eventos. Então, nós tivemos em julho um evento no Rio de Janeiro, que é os Jogos da Amizade. Todos os clubes de mídia de todos os colégios se juntaram e fizeram as transmissões, as reportagens sobre os jogos. Agora está tendo um evento em Brasília também, no Colégio Militar de Brasília. E quem sabe a gente não consegue, né, levar uns alunos para visitar aí, quem sabe a Record, a Rede TV, né? Podemos articular isso, a gente pode articular Legal. com a Karina lá na Record, né, que ela é diretora de Relação Institucional, posso ver com o pessoal da SBT. Ultimamente a gente não foi por conta da pandemia, a gente deu suspenderam um pouco também nas emissoras, mas já voltaram essas visitas. Então, legal. De repente a gente pode articular, ir lá na TV Assembleia também, que tem legal. Um negócio bacana na TV Assembleia, que eu não citei também, que eu fui repórter na TV Assembleia, também com 36 anos, dá para ter trabalhado em todo canto. Né? Diga, Andresa. A Andresa levantou a mão. Oi, Ricardo, prazer. Oi, Bem prazer. Interessante suas histórias. Para mim, um fato muito importante que você falou é a questão, acho que o jornalista é de não se envolver pessoalmente das suas opiniões, né? Assim, pessoais. Porque hoje em dia o jornalismo ele tem, infelizmente, se deportado, os jornalistas têm se deportado muito de maneira pessoal e não mais com uma visão. Olha, por exemplo, uma jornalista que eu gosto, que eu vejo que não se deporta muito assim com uma visão pessoal e que tanto que ela entrevista várias pessoas é aquela Leda Nagli. Sim. Né? Eu acho muito interessante porque ela fala com qualquer tipo de pessoa, ela expõe, né, dá um direito das pessoas, mas isso não se tornou mais geral, né? Você teria como assim, poderia tirar essa dúvida, né? Se fosse hoje, possível. As pessoas, o jornalista é ser humano também e acabou se deixando levar pelo extremismo, né? Ou ele está numa ponta da balança ou está na outra, ele não se equilibra. Eu tenho jornalistas, colegas meus, sendo sincero, que às vezes eu falo, tenho vergonha de falar que eu sou jornalista como um cara daquele. Eu já vejo, recentemente eu vi publicações no Instagram de colegas, o cara é professor universitário, eu falo, como é que esse cara vai passar informação para um estudante de jornalismo? Até comentei com uma amiga minha, repórter da Folha, e ela concordou comigo, ela falou, é vergonhoso isso, né? Então tem muito jornalista ainda que vai para o lado de que deve-se ouvir os dois sem ficar com extremismo ou sua opinião política pessoal. Tem uma outra que escreve muito bem sobre isso, que inclusive é muito minha amiga, a Madeleine Lasco, não sei se você conhece, ela escreve no UOL, inclusive eu já levei ela lá no tribunal, Aurélio, não sei se você lembra que ela foi lá. Lembro sim. Então a pessoa tem que estar despida de suas paixões e permitir que todo mundo tenha voz, né? Independente de estar no lado A, o lado B, o lado X ou Y, né? E equilíbrio, né? Eu acho que o jornalismo ele tem que se pautar pelaquela coisa. Toda a história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira, né? Então, eu acho que está faltando um pouco nisso, os jornalistas estão meio perdidos, o jornalismo está meio perdido e deixou-se influenciar pelas redes sociais. Eu reclamo muito, estava falando com um colega, repórter da Globo, que ele foi buscar uma informação essa semana lá no tribunal, no caso lá do Guarujá, que foi para lá no tribunal, né, da Operação Escudo, e eu estava comentando com ele, eu falei, eu ligo o Bom Dia São Paulo para saber da situação dos trens ou da situação dos ônibus,
E os caras estão falando de pão na padaria, o outro está conversando, que cor é a sua camisa? Eu gosto do azul. Eu não quero saber do que o cara gosta ali, eu quero saber da informação. Você está ali para dar informação, né? Então, hoje, eu acho que o jornalismo está se perdendo muito dentro das redes sociais. E o jornalista, dessa forma, também está se perdendo. Ele não está se atentando para a questão da essência do jornalismo, que é informar com imparcialidade. Então, eu creio que esse mito da rede social pegou muito, porque hoje a pessoa, em vez de esperar uma opinião verdadeira, ela espera um like, né? Quantos likes eu tive? Acho que tá mais aí do que na questão pessoal. Não sei se eu fui claro, Andresa, não sei se deu para entender, mais ou menos isso. Não, eu achei importante até mesmo para encorajar, né, quem gostaria de seguir a profissão, né? Sim. E isso que você falou. Acho muito importante, porque tem pais, né, e talvez tenham crianças que tenham, né, o sonho. Esse sonho, como o Aurélio explicou, que lá na escola a gente tem o clube de mídia, né, que é justamente o colégio militar, ele te dá a oportunidade de você ter vários sonhos e conhecer um pouco Sim. de cada coisa, né, teatro, o clube de mídias, então, mas também seria interessante a criança ter e o pai entender isso que você está falando, né? Porque o jornalismo, ele precisa... vai ter toda a questão, mas precisa de alguém para escrever, para criar a história, Sim. né? Mesmo que tenha toda a tecnologia, né? Eu acho que por trás a questão de ter uma pessoa é muito importante, né? Sim. Sempre vai ter que ter, como você falou, né? Sempre vai ter que ter. E de repente, a criança que tem o sonho de ser jornalista, ela vai acabar fazendo aquilo sem deixar se influenciar por esses maus exemplos, né, que existem no nosso meio. O cara que se deixa tá ali na rede social, está mais preocupado com like do que com uma história verdadeira. Então, essa pessoa não é jornalista, ele é só um fanfarrão que está ali, né, na coisa. Você não pode se basear na turma do cancelamento, como diz minha amiga Madeleine. Né? Obrigada. Opa. Mais alguém teria alguma pergunta para o Nonato? Acho que foi só a Andresa mesmo. Nonato, eu gostaria de agradecer imensamente aí a aula de hoje, né? Foi muito esclarecedora, né? Alguns pontos aí a gente até havia conversado anteriormente, mas muita coisa acabei aprendendo hoje aqui. A gente sempre está aprendendo, né? Essa questão aqui esse programa que nós colocamos aqui da associação, né? Para ouvir as profissões é muito interessante. Nossa, muito legal, né? Essa questão até a parte de assessoria de imprensa que eu acabei aprendendo com você no tribunal, isso, né, para as instituições é fundamental, né, essa defesa institucional, esse contato que é feito pelo assessor de imprensa aí frente aos órgãos e a imprensa de um modo geral é importantíssimo, né? E gostaria então de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, né, deixar as portas abertas aqui da nossa associação, fazer uma visita lá no colégio também, e ver se a gente consegue, né? Ficou legal essa palestra, ver se a gente consegue levar uns alunos para visitar a Record, visitar algum canal. Com certeza eles vão ficar bem empolgados aí para poder realizar essa visita. Não, com certeza. Pode ver isso aí para a gente articular isso. E eu agradeço demais a atenção de vocês e obrigado pelo convite, Aurélio. Poder compartilhar um pouco da profissão e trazer mais gente, né, para o campo profissional aqui do jornalismo. Obrigado mesmo. Opa, obrigado, Nonato. Obrigado a todos aí. Tenham uma boa noite. Boa noite, obrigado. Até mais.